Na aula de hoje eu vou compartilhar 10 hábitos que eu aprendi com meu filho de 2 anos e como você pode aplicar esse conhecimento para acelerar o seu aprendizado no inglês ou qualquer outro idioma. São lições simples, mas poderosas que podem transformar a sua forma de estudar e aprender. Então, vamos começar. Hábito número 1. Viver o idioma é muito melhor do que estudá-lo. Eu realmente acredito que a maioria das coisas na vida você só aprende fazendo. E com idiomas não é diferente. Você já parou para pensar que a primeira coisa que um bebê faz é tentar se comunicar? Antes mesmo de andar, ele já tenta falar com você, já tenta emitir alguns sons, transmitir algum tipo de mensagem. Então, a comunicação é uma coisa muito mais da prática e do instinto do ser humano. É natural. E esse é um grande problema aqui no Brasil, porque muitos cursos de inglês focam apenas em teoria, ou a maior parte do tempo fica ali na teoria, e você acaba praticando muito pouco. Quando eu converso com as pessoas que já fizeram cursos de inglês, esse é um ponto fundamental. Você pergunta para a pessoa assim, qual é a sua dificuldade? A minha maior dificuldade é escutar e falar. Tá bom, quanto tempo do seu curso você passa escutando ou, ainda mais, falando? Quanto tempo você passa falando? Quase nada. Então, o que você vai fazer de dica prática? Eu preciso que você aperte o botão SAP na sua vida. Isso é, tudo que você puder fazer em inglês, você vai fazer, de coisas que já estão na sua rotina. Então, você vai para o trabalho, esse tempo que você fica no trânsito, você vai escutar inglês. Quando você vai na academia, a mesma coisa. Quando você está em casa trabalhando, você vai fazer a mesma coisa. Você vai começar a falar as coisas que você está fazendo em inglês. Você vai transformar a sua vida e vai se cercar de inglês. No celular, na televisão, no computador, onde for possível, você vai começar a enxergar o inglês. Vini, mas dá para fazer isso morando no Brasil? Com certeza. Eu fiz isso a minha vida inteira, eu não morei fora do Brasil. Eu tenho alunos que fazem isso morando aqui no nosso país e eu conheço um monte de gente que aprendeu inglês sem colocar o pé lá fora. Então é completamente possível. É muito mais uma questão de comportamento e hábito do que localização. Aliás, uma das coisas que eu fiz a minha vida inteira e ainda faço foi conversar sozinho em inglês. E esse é o hábito número 2. O Léo, meu filho, ele faz isso o tempo todo. Ele conversa sozinho. Então, ele conversa com as pessoas, mas quando ele está sozinho fazendo uma atividade, que agora ele tá com 2 anos e pouco, ele já fica um tempo ali, falando sobre o que ele está fazendo. Então, por exemplo, uma coisa que ele faz muito, que é uma técnica poderosa, é narrar aquilo que você faz. Por exemplo, ele está ali brincando com os blocos, montando uma casinha. Ele começa a falar, aqui está a torneira, agora o Léo vai fazer a base, e agora eu vou colocar o telhado, e aqui tem o gatinho, e o cachorro vai morar nesse quarto, e aqui tem outro quarto. Ele está articulando e narrando o que ele está fazendo enquanto ele faz. Então, ele não para estudar o idioma, ele não para ali ficar analisando. Não, ele usa o idioma para narrar o que ele está fazendo. Então, ele conecta uma ação da vida dele, por isso que eu falo que viver é melhor que estudar. Porque enquanto ele está vivendo, ele está colocando o idioma para fora, ele está se comunicando, mesmo que seja sozinho. Trazendo para a sua realidade, eu quero que você comece a narrar algumas coisas em inglês. Então, você vai lá na cozinha agora. Estou indo na cozinha. Fala isso em inglês. Vou ligar o computador. Fala isso em inglês. Preciso desligar o fogão. Fala isso em inglês. Se você está na empresa, você fala, agora eu vou lá pegar um café. Mesma coisa. Mesmo que você às vezes não tenha condição de falar isso em voz alta, pense, articule, porque o fato de você parar para pensar, para entender como que eu expresso essa ideia e falo sobre essa atividade em inglês. Esse exercício é o mais poderoso. Outra forma de conversar sozinho é através do diário do WhatsApp, que é uma baita ferramenta. Você vai pegar seu celular, criar um grupo com você mesmo e vai começar a gravar áudios falando sobre o que você quiser, como se fosse um diário mesmo. Hoje eu fui para a faculdade e atrasou.
e aconteceu isso, e depois eu fui no bar, e amanhã eu preciso acordar cedo, e eu tô preocupado por causa daquele projeto que tá atrasado. Eu briguei com a minha namorada. Você pode falar qualquer coisa que tenha uma conexão com você. Esse é o ponto dessa atividade. Você cria vínculos e associações de histórias reais. É o que está acontecendo na sua vida. Você não está inventando uma história, você não está lendo sobre a Amazônia, você não está fazendo uma matéria sobre o Alasca que você não faz nem ideia do que se trata. Às vezes você nem gosta do assunto. Não. Você está falando sobre a sua vida e você está transformando coisas que já aconteceram, coisas que estão na sua cabeça e expressando aquilo em inglês. Isso é 10 vezes mais poderoso do que pegar um livro e ficar escrevendo coisas que não têm conexão nenhuma com você. E o que é importante ter em mente? Adapte para a sua realidade. Se você é uma pessoa que está começando agora e não tem muito repertório, vocabulário, então você vai começar com uma palavra, tá? Cafeteria. Fui na cafeteria hoje. Como é que fala cafeteria em inglês? Você vai pesquisar e vai procurar e vai falar. Beleza. Aquele lugar você vai conectar a coffee shop. Beleza, coffee shop. Reunião. Eu tive uma reunião. Como que eu falo isso em inglês? Então, depois, conforme o seu inglês vai evoluindo, você vai desenrolando mais. Você vai colocando frases mais complexas, mais elaboradas. Não precisa ser... Eu não gosto da palavra complexo, mas você vai se comunicando com mais ferramentas. Então, você consegue fazer esse exercício desde o básico, quem está começando, até pessoas que já falam inglês para não enferrujar, porque você vai se colocar no momento de parar e expressar os seus pensamentos, aquilo que está na sua cabeça em inglês. E aqui nós entramos no terceiro hábito, que é preste atenção, esteja presente. No desenvolvimento infantil, nós temos um negócio chamado silent period, que é o período silencioso, né? É quando a criança nasce, ela não fala nada. Então ela fica um tempão ali, meses e meses e meses, só ouvindo, absorvendo tudo. Ela fica olhando e tudo que ela puder entender e mapear, ela vai mapeando. Por mais que ela ainda não consiga te dar um feedback, mas ela já começa a pegar esses sinais, e o cérebro é uma máquina de criar padrões e associações. Então, você, quando vai aprender o idioma, não é diferente. Você se torna, se você está começando do zero, você se torna uma criança. Então, você precisa de um período para colocar aquele idioma para dentro e deixar o seu cérebro trabalhar. Ele vai começar a decodificar aquele barulho e vai começar a entender quais são os padrões, o que dá para associar, o que essas ideias, né, o que isso quer dizer. E ele vai aos poucos decodificando até chegar no ponto que não é que você para de ouvir, você tem que sempre ouvir o idioma, mas você começa a colocar para fora. É como se fosse uma caneca que você vai colocando água. Quando ela está muito vazia, não adianta, não vai sair nada dali. A partir do momento que você tem uma quantidade de água suficiente, ela começa a transbordar. Essa forma de transbordar é a sua comunicação. A água, a hora que começa a sair para fora da caneca, é você falando. Então, a hora que você começa a falar, quando a criança começa a falar as primeiras palavras, é porque o copo dela está transbordando. E aí começa a sair um pouco de comunicação, um pouco de conversa. É assim que funciona. E é importante que você entenda um negócio chamado Comprehensible Input, que nada mais é do que input compreensível. Input em inglês é entrada. Comprehensible é compreensível. Então, entrada compreensível. Quando você fala com uma criança, o que você faz? Você dificulta ou você facilita? Você facilita a comunicação, né? Você fala mamãe, papai, você até exagera na forma de falar e também, de uma certa forma, até exagera na repetição. A gente tem que ser repetitivo porque isso é didático. Isso faz com que as coisas fixem na nossa cabeça. Então, quando você vai consumir um conteúdo em inglês, quando você vai se expor ao inglês, é preciso que aquilo que você está escutando seja compreensível. Quanto mais compreensível, melhor. A gente tem um mito no aprendizado que vem da escola, que é o seguinte: a gente precisa sofrer para aprender. No caso do listening, isso não é verdade. Quanto mais compreensível for, melhor. E ao passo que você vai se expondo cada vez mais, naturalmente o grau de compreensão vai melhorando. É assim que funciona.
Ou seja, se você colocou uma série e está muito difícil de entender, talvez seja o ideal você trocar essa série, tá? Eu recomendo muito conteúdos de criança. Para quem está começando do zero, desenho, qualquer tipo de conteúdo para criança é muito, muito rico. Então, se você acha que isso não tem valor, não tem nada a ver, tá? Entenda, você precisa daquele vocabulário para criar uma base e depois passar para um outro nível de conteúdo. E por falar em repetição, hábito número 4, repita o que você aprendeu. Fala assim para o meu filho: filho, o papai não quer que você faça isso. A primeira coisa que ele faz é: o papai não quer que o Léo faz isso. Ele repete o que ele acabou de ouvir. Isso serve para frases ou uma palavra nova, por exemplo, né? Se ele aprende um vocabulário diferente, a primeira coisa que ele faz é: putz, aprendi uma palavra nova. Ele fica muito feliz e depois ele busca pelo contexto daquilo. Ele não sai só repetindo por repetir. Ele procura maneiras de inserir aquela novo vocabulário dentro de um uso prático. Quer ver um exemplo? Outro dia ele aprendeu a palavra cruzamento do futebol. Então, ele entendeu que quando o cara chuta a bola da ponta do campo aqui, da beirada do campo, é um cruzamento para dentro da área. E aí, ele entendeu que teve um gol que o jogador fez de cabeça. Então, teve um cruzamento e o cara fez o gol de cabeça. Ele pegou essa palavra que ele aprendeu naquele momento e falou: papai, vai ter gol de cruzamento? Então, ele criou uma frase com uma situação. Ele tinha o contexto, ele entendeu como funcionava, ele entendeu o significado daquela palavra e no momento que estava tendo o jogo, ele perguntou: vai ter gol de cruzamento? Então, não tem nada mais prático do que isso. É você pegar um vocabulário que você aprendeu, mas, mais do que isso, aplicar na prática. Porque se a gente não fizer isso, você vai esquecer. A coisa mais fácil que tem, ainda mais hoje nos tempos de internet, é você aprender vocabulário. Você pode abrir aí o ChatGPT, pegar uma lista de 5.000 palavras. Tá ali, ó, tradução 1 para 1, tudo certo. Você pode ficar repetindo aquilo. Pode ter algum resultado? Muito baixo. Pelo esforço que você vai imprimir, é muito baixo. Agora, se você pegar uma palavra, 2, 3 e aplicar, você vai consolidar e não vai esquecer desse vocabulário. Então, imagina que você aprendeu a palavra update, atualizar. Não basta aprender a palavra. Quando você está atualizando o relatório e fazendo o seu trabalho, você para e fala assim: I am updating the report. Eu estou atualizando o relatório. E enquanto você faz aquela atividade, você repete: I am updating the report. I'm updating the report. E isso é 10 vezes mais forte do que pegar uma lista e ficar fazendo flashcards e ficar update, atualizar, update, atualizar. Não, isso é viver o idioma. Você, enquanto está fazendo a atividade, você conecta aquele vocabulário em cima de uma frase prática e não teórica. Qual é o padrão? Esse é o hábito número 5. Como eu disse anteriormente, o nosso cérebro está sempre procurando padrões, ele quer fazer associações, ele é uma máquina de fazer isso. O que o Léo entendeu desde muito cedo? Ele entendeu que tem o papai e que tem a mamãe. Então ele já conseguiu fazer essa diferença, porque eu falo: filho, fala com a mamãe. Aí a mãe dele fala: filho, pede para o papai. Então o que ele fez? Ele associou, entendeu esse padrão. E aí ele sabia falar o goleiro. Ah, o goleiro. E começou a falar sobre o goleiro. Nas Olimpíadas teve futebol feminino. E aí, sem nunca ter usado a palavra goleira, ele falou assim: papai, qual é o nome dessa goleila? Ele fala goleila. E ele falou assim mesmo. Ele foi falar a primeira vez e ele falou bem devagar porque ele queria se certificar que ele estava falando certo. Eu achei isso maravilhoso. É muito legal. Papai, qual o nome dessa goleila? Como que ele descobriu isso? Através de associações e
mapeamento do padrão. Ele entendeu aquele padrão e aplicou de forma prática. Se essa aula te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui para gerar um engajamento e assim o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e distribui para ajudar mais pessoas. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.